Olá, turma do nono ano, aqui quem fala é o professor Lucas e hoje estamos indo aí para a nossa quinta semana de PET 2. Pessoal, nessa quinta semana de PET 2 vamos voltar aqui para o conteúdo de números e nessa semana o que a gente vai estudar vai ser porcentagem, desconto e acréscimo, montante capital, taxa de juros, juros simples, resolução de problemas envolvendo cálculo de percentuais sucessivos. Bom, pessoal, esse conteúdo aqui não precisa nem destacar o quão importante é para nós, né? Afinal, taxa de juros, juros simples, montante, capital, porcentagem, descontos e acréscimos são coisas que estão presentes no nosso cotidiano. Basta ir a qualquer loja comprar qualquer coisa, que a gente vai ver esses temas. Aí, pessoal, já começando aqui direto, a primeira coisa que a gente vai ver nessa semana é porcentagem. Então, se a gente vir para a atividade aqui, o que essa atividade aqui mostra para a gente? Primeiro, mostra para a gente como que a gente resolve porcentagem. Por exemplo, numa escola com 840 alunos, 798 alunos foram aprovados. Qual a taxa de aprovação dessa escola? A gente está querendo saber a taxa de aprovação, é uma porcentagem. Aqui a gente tem a resolução, que eu vou fazer com vocês. Depois a gente tem um outro exemplo aqui, ó. Você foi a uma loja e comprou um tênis por R$ 1.275. No momento do pagamento recebeu um desconto e pagou R$ 1.122. Esse desconto é maior ou menor que 10%? Também tem uma maneira aqui de calcular e faz tudo a resolução aqui, temos a resposta. E por último, um terceiro exemplo, numa cidade com 60 mil habitantes, apenas os idosos acima de 80 anos foram vacinados. Sabe-se que nessa cidade há 3.240 idosos acima de 80 anos e todos foram vacinados. Qual a taxa de pessoas vacinadas nessa cidade? Também está querendo saber a porcentagem aqui. E aí, pessoal, mostra como que se resolve essas porcentagens e vocês têm aí 1, 2, 3 exercícios de porcentagem para praticar o que vocês aprenderam com esses 3 exemplos. Então vamos resolver esses 3 exemplos aqui, eu vou fazer junto com vocês. Então me acompanhe, vou só passar para o ambiente, o que eu vou fazer é basicamente o que está no PET. É só para vocês acompanharem direitinho, tá? Então vamos começar aqui, ó. Numa escola com 840 alunos, 798 foram aprovados. Qual que é a taxa de aprovação dessa escola? Eu quero saber a porcentagem. Bom, pessoal, o PET traz um negócio muito interessante que eu vou usar aqui, que é uma tabelinha. Nessa tabela a gente coloca o que? Olha só, primeiro eu vou colocar aqui, ó, a gente está falando de quê? Primeiro vamos identificar de que a gente está falando. A gente está falando de alunos e a gente está falando de taxa de aprovação, de porcentagem. Então, olha só, eu vou fazer uma tabelinha aqui com alunos e vou fazer o outro lado da tabela com porcentagem. Na verdade, eu vou colocar mais esse símbolo aqui. Esse símbolo representa porcentagem. Então, pessoal, nessa tabela aqui, o que a gente tem? A gente quer saber a taxa de aprovação. Então, a gente quer saber uma porcentagem. O nosso X vai estar desse lado da tabela aqui. A gente já sabe. E aí, a gente tem aqui o quê? Na escola, com 840 alunos, 840 alunos é o nosso total. Então, a gente tem 840 aqui. E o nosso total sempre vai ser quantos por cento? O nosso total sempre vai ser 100%, não é? Se eu tenho o total do bolo, se eu tenho 100% de um bolo, eu tenho o bolo inteiro, tá bom? Então, se eu tenho 100% da escola presente no dia de hoje, eu tenho todos os alunos presentes no dia de hoje, que são 840 alunos. E aí, pessoal, 798 foram aprovados. Então, agora eu tenho o quê? 798 que foram aprovados. E aí, eu quero saber qual que é essa taxa de aprovação. Então, eu quero saber qual que é a porcentagem que esses 798
qual que é a porcentagem desses 798 dentro dessa escola, né? Qual que é a taxa de aprovação? A taxa de aprovação é a quantidade de alunos aprovados que a gente tem em relação ao total. E aí, pessoal, olha só, a gente fez a tabelinha aqui. Como que a gente pode resolver esse problema e achar o x? Eu vou pegar aqui, ó, o 840 e dividir, vou só manter essa tabela aqui na forma que ela está, e igualar a 100 sobre x. Professor, se eu tivesse feito ao contrário, colocado a linha de baixo em cima e a linha de cima embaixo, teria problema? Não teria problema, tá, pessoal? Aí o que a gente tem? A gente igualou, né? Fez as frações aqui, ó, 840 dividido por 798 é igual a 100 dividido por x. E aí é só resolver agora encontrar o x. Como que a gente resolve isso? Pessoal, quando a gente tem isso aqui, para resolver, basta que a gente multiplique cruzado. E aí a gente vai ter o quê? Quando a gente multiplica o cruzado, a gente tem 840 vezes x vai ser igual a 798 vezes 100. E aí, pessoal, o x, o 840, está multiplicando o x, não está? Então ele passa para o outro lado, dividindo. Então a gente tem 798 dividido por 840 vezes 100. Quando a gente faz 798 dividido por 840, a gente tem o valor de 0,95. Então x vai ser igual a 0,95 vezes 100. E aí, pessoal, x vai ser igual a 95. Então x é igual a 95, 95 o quê? Por cento. Então, a taxa de aprovação dessa escola é 95%. Simples, né, pessoal? É só achar o valor de x aqui. Primeiro a gente constrói a tabela, que é a parte um pouquinho mais difícil, né? Mas mesmo assim, com a boa interpretação aqui, a gente resolve isso facilmente. E depois encontra o valor de x. Então, se vocês voltarem aqui no PET, vocês vão ver como que foi resolvido aqui, ó. A diferença é o quê? Que eles trocaram aonde está os valores, que é os alunos. Eu coloquei porcentagem, onde a porcentagem eu coloquei os alunos, mas não faz diferença desde que você monte a tabela direitinho, tanto que o resultado que eu fiz ali foi o mesmo. Tá bom, pessoal? Então, portanto, 95% dos alunos foram aprovados. Então, se não tiver entendido, é só dar uma lidinha aqui que vocês vão entender facilmente. Pessoal, vamos para o exemplo 2 desse PET. No exemplo 2, está falando que você foi a uma loja e comprou um tênis por R$ 1.275. No momento do pagamento, recebeu um desconto e pagou R$ 1.122. Esse desconto é maior ou menor que 10%? Então, vamos ver aqui, pessoal. Vamos construir uma outra tabelinha. Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, os valores. E do outro lado, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a porcentagem. Tá? Já que a gente está falando de porcentagem, no primeiro lado a gente coloca valores e depois a gente coloca a porcentagem. Então a gente comprou um tênis, foi na loja lá e comprou o tênis. E qual que é o valor total do tênis? Qual que é o valor integral do tênis? Quanto que é o 100% do tênis? Eu sei quanto é o 100% do tênis, sei, o preço está lá na loja. É 1.275. E agora, no momento do pagamento, você pagou quanto? Você não pagou 175, você pagou 1.122. E isso aí vai representar quantos por cento? Vamos ver quanto que 1.122 representa do total. Como que a gente vai resolver?
Da mesma forma, 1.275 dividido por 1.122 vai ser igual a 100 dividido por x. Pessoal, como que a gente resolve essa equação aqui? Multiplica cruzado, certo? Então a gente tem 1.275 vezes x igual a 1.122 vezes 100. E aí o 1.275 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Quando a gente faz essa divisão aqui de 1.122 dividido por 1.275, a gente tem o valor de 0,88. Então, x vai ser igual a 0,88 vezes 100. Quando a gente faz isso, a gente tem que x vai ser igual a 88. 88 o quê? Por cento. E aí está perguntando, esse desconto é maior ou menor que 10%? Olha só, pessoal, você tem que o produto vale 100%. E aí, você pagou 88% desse produto. Então, quantos por cento de descontos você teve? Você teve o valor do produto, que é 100%, menos o 88% do produto que você pagou, que é igual a quanto? 12%. Então, o desconto que você teve foi de 12%. 12% é maior que 10%, né? Então, a gente teve uma porcentagem maior que 10%. Espera aí, pessoal, só consertar aqui, ó. Você teve uma porcentagem maior que 10%. Tudo bem, pessoal? Existem outras formas de fazer isso? Existem. O que eu poderia fazer? Eu poderia subtrair, fazer como que foi feito aqui, ó. No PET ele traz o que para vocês, ó? No PET ele vai trazer para vocês o seguinte: vai pegar a diferença, né, de 1.275 menos 1.122 e vai pegar essa diferença e vai ver quanto que essa diferença representa no valor total do produto. Aí já vai te dar o x igual a 12%, tá bom? Duas maneiras diferentes de fazer o mesmo exercício que vai dar o mesmo resultado. Olha que interessante. Então depois vocês deem uma lida aqui e aí tente ver qual que fique melhor para vocês entenderem. Vamos lá para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo a gente tem o que? Olha só, numa cidade com 60 mil habitantes, então já está sugerindo o que? Na hora que a gente for construir nossa tabela, a gente já vai saber que a nossa cidade tem 60 mil habitantes. Isso já está sugerindo que isso aí é 100%, né? Mas vamos continuar a leitura. Apenas os idosos acima de 80 anos foram vacinados. Então, na cidade com 60 mil habitantes, apenas os idosos de 80 anos foram vacinados. Sabe-se que nessa cidade há 3.240 idosos acima de 80 anos e todos foram vacinados. Qual é a taxa de pessoas vacinadas nessa cidade? Então, pessoal, vamos interpretar aqui, ó. Você tem na cidade aqui, ó, 60 mil habitantes e que apenas os idosos foram vacinados, né, acima de 80 anos. Ou seja, desses 60 mil habitantes, só 3.240 foram vacinados. E eu quero saber qual a taxa de pessoas vacinadas. Então, eu quero saber a porcentagem que esses 3.240 representam no total. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, os valores. E aqui eu vou colocar a porcentagem. Vou fazer uma tabela igual foi feito nos exemplos anteriores. Então, a gente tem que 60 mil representa quantos por cento? Representa 100%. E aí, 3.240 vai representar quantos por cento? É o que eu quero saber. É o x, é a nossa taxa. E aí, o que a gente tem? A gente vai construir agora a nossa equação. 60 mil dividido por 3.240. Isso vai ser igual a 100
dividido por x. Pessoal, como que a gente resolve isso aqui? Simples, multiplica cruzado. Então a gente tem que 60.000 vezes x vai ser igual a 3.240 vezes 100. E aí o x vai ser igual a quanto? 3.240 vezes 100 dividido por 60.000. Quando a gente faz essa divisão aqui de 3.240 dividido por 60.000, a gente tem um valor de 0,054 vezes 100. Quando a gente multiplica isso aqui por 100, o que a gente está fazendo? A gente está andando com a vírgula duas casas. Então a gente está colocando a vírgula aqui, O que a gente tem aqui então? Que x vai ser igual a 5,4. 5,4 o quê? Por cento. Então, qual é a taxa de pessoas vacinadas nessa cidade? A taxa de pessoas vacinadas nessa cidade é de 5,4%. Pronto, pessoal, resolvido o nosso problema, nosso exemplo resolvido. E dessa vez eu coloquei até uma resposta para vocês, para ficar tudo bonitinho aqui. E aí, pessoal, agora é com vocês. A gente já viu o PET aqui, já viu a introdução da aula de hoje. E com essa introdução, vocês vão fazer o exercício 1, 2 e 3. Tá bom? Na próxima aula, eu vou trazer a correção desses exercícios e a gente começa a introduzir esse conteúdo de juros simples. Até a próxima aula, então, tá bom?